bem? Olá, tudo bom, Grazi? Bom, nós estamos aqui para conversar sobre uma pergunta muito interessante e entender por que o cirurgião dentista aplica toxina botulínica e ácido hialurônicos nos seus tratamentos. Aliás, é muito interessante entender também qual é a verdadeira relação da odontologia com o rejuvenescimento facial. Na verdade, quando nós estudantes entramos na faculdade de odontologia, a gente imagina que vai aprender apenas sobre dente, que a gente vai se restringir a essa área, como se a boca fosse isolada de todo o corpo. Mas na verdade, a gente aprende, se abre para nós um universo de informações e que se relacionam com muitos outros órgãos, aliás, com todos os outros órgãos do corpo. Ou seja, é muito grande o universo de informações que a gente recebe na faculdade de odontologia. Não, sem dúvida. E quando a gente pensa no processo de envelhecimento, é um processo super complexo que engloba diversas áreas. Então seria uma negligência a gente restringir apenas uma especialidade, apenas um tipo de profissional para tratar o envelhecimento. Mas pensando dessa forma, onde a odontologia pode entrar para nos ajudar? Bom, antes de mais nada, a gente começa a aprender anatomia facial já no primeiro semestre da faculdade. E esse é um conhecimento que a gente leva para todas as outras áreas. Para desenvolver qualquer área dentro da odontologia, você precisa conhecer os ossos da face. Não, e não é só isso, a gente tem a histologia. Aliás, dentista trata muito a pele, sim. A gente, desde a graduação, drena abscesso, faz incisão, faz sutura e faz uma infinidade de cirurgias gengivais e outras cirurgias. E além da histologia, a gente tem fisiologia e tem patologia. Dessa forma, o cirurgião dentista ele é capaz de tratar não apenas os dentes, mas toda a face. Na odontologia, a gente estuda também um exame que se chama cefalometria. A cefalometria é utilizada muito na ortodontia para fazer medida dos ossos e saber a relação deles, não só para a função mastigatória, mas também para a fala e para a respiração. Aliás, existe um perfil que a gente conhece dentro da ortodontia, que é o perfil dólico, que são aqueles rostos mais alongados. Geralmente, o que acontece é que esses pacientes são respiradores bucais. Bem característico de um respirador bucal é aquele lábio um pouco mais encurtado, o queixo, o mento, que a gente chama um pouco retraído, tá? E esses pacientes, por serem respirador bucal, apresentam olheiras com apelo estético muito forte. E esse respirador bucal não tem um tônus muscular na região do terço inferior da face, o que dá esse envelhecimento precoce com mais frequência. Bom, e aí a gente, quando vai fazer uma harmonização facial, a gente tem que ver até onde entra preenchimento, até onde entra uma cirurgia, por exemplo. Então, o cirurgião dentista é uma ótima pessoa para avaliar se de repente aquele queixinho que está para trás realmente é um preenchimento ou não. A gente pode dar um plano de tratamento para a pessoa. E sem contar isso, o fato de você ser um respirador bucal traz outras consequências para o envelhecimento. Se você não respira direito, você não coloca para dentro de si o oxigênio, que é totalmente necessário para a produção de energia. E muitas pessoas, elas são dos respiradores bucais, dormem mal. E se você dorme mal, você tem também um envelhecimento por dormir mal, sem contar mais olheiras, que é mais um apelo estético. Bom, então diante de todas essas informações, Maíra, a gente tem um relacionamento entre odontologia e harmonia facial? Nossa, com certeza. A odontologia tem uma relação tão profunda com o processo de envelhecimento que a perda de um único dente é capaz de causar um envelhecimento facial numa pessoa. Isso porque o dente ele não está sozinho, a gente tem o osso alveolar junto com ele. E quando a gente tem a perda do dente, a gente tem a reabsorção desse processo alveolar. E esse processo alveolar, ele suporta o tecido mole. Então a gente fica com o lábio mais fino, a gente fica com o aumento do bigode chinês. E não necessariamente repondo com o implante a gente corrige 100% essas questões, porque a gente não consegue restabelecer todo esse osso alveolar perdido. Então nesse momento a harmonia facial, preenchimento com ácido hialurônico entra num momento muito bom.
E a gente pode falar algo parecido com pessoas que têm bruxismo, que são aquelas pessoas que rangem os dentes e com isso vão tendo desgastes. Esses desgastes eles vão fazendo com que a gente perca a dimensão vertical, o lábio afina, a gente começa a ficar com mais rugas perilabiais. Então a harmonia facial vai caminhar lado a lado em todos esses tratamentos. E falando em cirurgia ortognática, Maíra, a gente recoloca durante a cirurgia o osso da maxila e mandíbula numa posição adequada, melhorando a mastigação e, consequentemente, a gente melhora o posicionamento do lábio, da ponta do nariz, muitas vezes, do próprio queixo. Então, há uma mudança na face do paciente e também diminuindo, às vezes, o envelhecimento por causa desses posicionamentos mais adequados dos ossos. É como assim, a estética ela vem como uma consequência, né? É a mesma coisa como a bichectomia, que é um procedimento que nós dentistas fazemos desde a década de 70. Inicialmente a gente fazia para fechamento de comunicação bucosinusal, a gente inclusive ainda faz para pessoas que mordem muito a bochecha, e a estética ela vem como consequência, não dá para separar essas duas coisas. A relação, gente, da odontologia com a face é tão profunda que eu tenho certeza que vocês não sabem que é o cirurgião dentista que faz as próteses de orelha, que faz as próteses de olho. Tudo isso a gente tem uma disciplina na faculdade para aprender. Então é uma relação em que você não trabalha apenas maxila e mandíbula, o osso da maxila e mandíbula, mas toda a face como um todo e as suas estruturas, né, que estão relacionadas. Olha esse conhecimento de anatomia para a gente fazer esse tipo de trabalho já na graduação. Então não há dúvida da relação entre a odontologia e o processo de envelhecimento. Não, e aliás, nós não estamos sozinhos nessa, né? Todos os outros profissionais também devem também se integrar, porque é um processo multidisciplinar, de multiconhecimentos que devem se complementar um com o outro. Precisamos saber da nossa nutrição para saber do nosso envelhecimento, precisamos saber do nosso sono, precisamos entender melhor o nosso movimento, tanto o movimento físico como a nossa saúde mental. Com certeza. Tudo isso está relacionado com o processo de envelhecimento. E assim que a gente trabalha, a gente não trabalha sozinho, nós fazemos um tratamento multidisciplinar e a gente acredita que é assim que tem que ser, né, Graziela? Não só isso, a gente, por causa disso, nós criamos esse projeto Soro da Juventude, que integra esses conhecimentos para trabalhar o envelhecimento, ou seja, evitar o envelhecimento precoce de uma forma bem completa e complexa também. Bom, isso é o nosso trabalho aqui na nossa missão na Clínica Solis, tá? E a gente convida vocês, então, se gostou desse vídeo para compartilhar. Com certeza, curtam também. E eu te pergunto, Maíra, você quer envelhecer como? Quero envelhecer bonita, jovem, elegante e feliz. Então vem com a gente e compartilhe. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até.